Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu venho com uma resenha dessas 3 esponjinhas aqui, que são bem conhecidas, e eu vim falar um pouco das características de cada uma, algumas informações pra vocês. Então, pra conferir é só continuar assistindo o vídeo. Acredito eu que vocês conhecem todas elas. Então, essa daqui é a Beauty Blender, que é essa formato de gota e rosa. A próxima é essa daqui, que é a Miracle Complexion Sponge da Real Techniques, que ela tem esse formato aqui de bola de beisebol, mas aqui, chegando nessa parte, ela tem esse topo meio reto. E a outra é essa daqui, que é a Foam Applicator Brush da EcoTools, que ela é bem menor e também tem esse topo aqui mais retinho. Eu fiz algumas anotações e eu vou estar falando pra vocês. São esponjinhas bem conhecidas, elas são caracterizadas por dar um efeito airbrush na pele, sabe aquela maquininha? Então, elas dão esse efeito que é muito usado também nas televisões. E cada uma tem uma maneira exclusiva de que foi fabricada, então eu acredito que esse vídeo vai ser bem informativo e espero que vocês gostem. A primeira que eu vou falar é a Beauty Blender, que é a mais conhecida e foi uma das primeiras que foram lançadas. Bom, essa daqui ela tá molhada, que é uma das formas que você pode usar ela, molhada ou seca. Então ela é livre de látex, não dá alergia na sua pele, não tem cheiro e também ela é reciclável. Então ela dá um efeito de airbrush, deixando a cobertura mais uniforme e natural. E hoje em dia existem 3 modelos no mercado. Essa daqui, que é a original, também a branca, que é para peles sensíveis, e a preta, que é a profissional, que deixa a cobertura mais alta. Ela serve para aplicar produtos líquidos, cremosos e até mesmo em pó. Normalmente, os produtos líquidos, que é o mais comum de usar, saem normalmente na hora da limpeza. Porém, os produtos cremosos demoram mais e normalmente deixam ela manchada. Eu não sei por que isso acontece. Então, no caso, elas estão sujinhas porque eu apliquei hoje e fui mostrando pra vocês durante o vídeo. Então, a aplicação com ela é super fácil e eu gosto bastante porque ela não deixa a pele manchada igual o pincel. Porque normalmente a gente aplica com pincel e usa depois um outro pra dar um polimento, pra ficar sem aquelas marcas de cerda. Então, é uma ótima opção se você quiser comprar ela, porque ela é muito fácil de aplicar no rosto, não tem complicação. Ela pode ser usada tanto seca como úmida, e como vocês podem ver, o tamanho é gritante. Então essa daqui é a sequinha e essa aqui é a úmida, e normalmente as pessoas indicam usar ela úmida, porque como é uma esponja, se você aplica com ela seca, automaticamente ela vai sugar o produto, deixando que gaste mais. Então você usando ela molhada, gasta menos produto, sem falar que particularmente eu gosto muito da sensação desse molhadinho, que normalmente eu molho em água gelada, então esse molhadinho assim, geladinho, é bem gostoso. A Beauty Blender também tem esse produtinho aqui, que é pra limpar, mas eu particularmente acho muito difícil. Na verdade, essas esponjinhas são bem complicadinhas de lavar, porque como tem produto líquido, produto cremoso, elas são mais complicadas. E uma dica é você não passar a unha, senão acontece isso daqui, ó. Elas se desgastam bem, então é algo bem delicadinho. Mas ultimamente eu tenho gostado bastante de usar com um shampoo neutro e tem saído muito melhor do que esse produto aqui. Então, em questão do valor, a minha veio nesse potinho aqui, eu comprei, então, veio 12 produtinhos pra limpar e eu paguei $40 pelo site da Cherry Country. Mas em alguns sites online aqui do Japão você encontra na faixa mais ou menos de 4.000 ienes somente as 2 esponjinhas. Aí você pode pensar, então compensa mais eu comprar pelo site internacional. Porém, você não pode esquecer do frete. Como são compras internacionais, sempre vai ter um frete, então na época eu fui fazer até que uma compra razoavelmente grande, então compensou e eu acabei incluindo. Mas se você quer comprar somente elas, compensa mais você comprar em lojas online aqui do Japão mesmo. Elas são super conhecidas, super famosas, então é fácil de você encontrar e é só você procurar por um site que tem um preço mais acessível pra você. Agora então eu vou falar da Miracle Complexion Sponge da Real Techniques. Ela é totalmente diferente da Beauty Blender, tá vendo? As duas estão molhadas e o formato é bem diferente uma da outra. E essa também é uma marca bem conhecida, bem famosa. E eu nunca vi uma resenha, assim, de brasileiros falando dela. Normalmente é tudo resenha americana. Então essa é uma esponja 3 em 1 multifuncional com um design exclusivo. Isso porque ela tem 3 superfícies diferentes. Então esses lados arredondados para as partes maiores do rosto. Essa ponta de precisão, que é para manchas e imperfeições, então se você tiver alguma espinha, ela facilita para você aplicar. E essa borda aqui plana,
que facilita na hora de aplicar na região dos olhos e também do nariz. Ela também deixa um acabamento suave e natural na pele. E ela também tem a proposta de reduzir a aparência dos poros, algo que, para ser bem sincera, eu não notei tanto. Bom, em questão de valor, essa daqui eu recebi da minha parceria com a Beauty Manix e você encontra mais ou menos na faixa de 1.500 ienes. Então, como vocês podem ver, a diferença da Beauty Blender e dessa daqui é totalmente gritante. Bom, o próximo que eu vou falar é o Foam Applicator Brush da EcoTools. Como vocês podem ver, ele também tem um design totalmente exclusivo, diferente dessas outras duas. Ele tem esse cabo aqui de madeira, essa parte metálica, e a esponja fica aqui em cima. Então ele facilita na parte de aplicar a base líquida e principalmente nos contornos do rosto, como os olhos e o nariz. Bom, os produtos da EcoTools são totalmente caracterizados por serem feitos com materiais totalmente ecológicos. Tanto o material que é feito produto quanto as embalagens. Então o cabo ele é feito de bambu e também não tem nenhum derivado de animal ou petróleo. E a marca indica que você limpe ele com água e sabão e depois coloque ele para secar em um lugar plano. Ele também tem um valor bem acessível e vocês encontram mais ou menos na faixa de 1.200 ienes. Isso que eu acabei de falar pra vocês foram algumas informações que a marca dá em relação a esses produtos. Então agora eu vou falar um pouquinho da minha opinião e de como que eu uso e como eu acho mais fácil. Em questão da cobertura, a que eu mais gosto é da Beauty Blender. Eu sempre uso ela molhada e a aplicação dela eu acho que deixa a pele mais uniforme. Essa daqui, comparando as duas, eu acho que ela deixa o acabamento mais leve. Eu fiz a aplicação pra vocês verem e essa daqui, as duas foram feitas com a mesma base e essa daqui deixou o acabamento um pouco mais leve. Esse daqui, em questão de cobertura, eu acho ele um pouco duro para aplicar a base, a não ser realmente nesses cantinhos como é falado na marca. Mas algo que pra mim eu achei totalmente perfeito, porque assim, para aplicar o corretivo ou algumas partes do rosto, essa esponjinha aqui ela é muito dura, então eu acho que acaba sugando muito produto e não esfumando direitinho, deixando esse efeito de airbrush a desejar. Então, algo que eu gosto de fazer bastante sabe aquele efeito americano que delineia as sobrancelhas? Então você faz todo o lápis, depois você passa um corretivo todo em volta. Então essa daqui ela é totalmente perfeito pra fazer esse esfumadinho de corretivo. Você aplica com um pincel mais preciso, depois você vem com ela e ela funciona muito bem. Então é pra isso que eu tenho usado ela normalmente, ou pra esses cantinhos assim do contorno do rosto. Em questão do material eu também achei algo diferente. A Beauty Blender eu sinto que ela é mais assim esponja, sabe assim, por exemplo, uma esponja de lavar louça, não que ela seja o mesmo material, mas ela é bem semelhante. Diferente dessa, que quando molha, quando eu aperto, eu sinto que dentro ela tem tipo um siliconezinho, sabe aqueles mousepad? Quando você aperta ele assim, ele tem tipo uma geleinha dentro que demora pra voltar. É essa sensação que eu tenho quando eu molho ela. Não que sejam desse materiais, tá, gente? Mas é essa sensação que eu tenho. Então, quando eu aperto ela, quando ela está molhada, eu tenho essa sensação que dentro tem tipo um siliconezinho. Então, as duas são bem distintas. E esse daqui também, ele tem um material bem durinho. Então, mesmo você molhando, ele sempre vai continuar nessa textura e mais duro. Hoje em dia no mercado existem várias esponjinhas dessa, inclusive aquelas chinesinhas assim, mas eu já tive a oportunidade de ver e de experimentar e não tem comparação. Então, essas chinesinhas assim, elas são muito duras e mesmo você molhando, ela não tem uma aplicação perfeita. Eu acho que não vale a pena você investir. Elas são sim mais baratas, mas não compara com o acabamento e também do que ela proporciona. Então, se você tá querendo investir e acha a Beauty Blender muito cara, investe nessa daqui da Real Techniques, que ela vai te dar uma pele, assim, muito legal, bem uniforme, e você vai pagar bem mais barato nela. Ambas são muito difíceis de lavar e com o tempo, como eu disse, vão ficando manchadas, principalmente se você usar algum produto cremoso. E eu reparei isso quando eu comecei a usar o corretivo Prolong Wear da MAC, que não sai de jeito nenhum, mesmo você lavando. E todas elas você tem que tomar um cuidado pra lavar com as unhas, porque como a esponja, se você ficar passando muito, ela vai tipo cortando, sabe? Então é isso, gente. Essas foram algumas informações que a marca dá sobre esses produtos e também eu tentei falar um pouquinho sobre o que eu acho. Eu gosto de todos eles. Mesmo eu achando esse aqui um pouquinho durinho, eu não deixei de usar, eu aplico e tô descobrindo pra outros lugares do meu rosto. E esse daqui também eu uso bastante. Tem gente que aplica pó e várias outras coisas, mas eu gosto de aplicar mais produtos líquidos. Você também pode aplicar o blush, mas eu gosto mesmo de aplicar a base e o corretivo.
Sem falar que elas são muito práticas. Se você tá com pressa, com certeza investe, porque elas são rapidinhas pra aplicar. Então é isso, gente, essa foi a resenha de hoje, espero que vocês tenham gostado. Então se você gostou desse vídeo, clique em gostei, lembrando que todas essas esponjinhas você encontra na Beauty Manix lá pelo Facebook. Lembrando também que esse vídeo vai ser seguido de um post lá no blog, com todas as informações que eu falei escritas, tá bom? Então se vocês tiverem alguma dúvida, vocês também podem deixar aqui nos comentários. Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau!